direito à vida, ele se encontra consignado de forma assim expressa, explícita, na nossa Constituição Federal. É preciso, portanto, que para entender a sua incidência, a forma como ele está nas nossas vidas, é preciso, portanto, que nós entendamos em que carta constitucional, quais as características dessa Constituição que alberga de forma explícita o direito à vida. Todos nós estamos submetidos a leis. Todos sabemos disso. E a lei mais importante de todas, na nossa ótica social, aqui de espíritos encarnados, é a Constituição Federal. Alguém sabe o ano dessa Constituição? Aqui está em vigor? A de 1988. Nós já tivemos muitas outras antes dela. Mas a Constituição de 88 ela tem uma particularidade muito especial. É que ela colocou de forma muito relevante, ela deu aos direitos e garantias da pessoa humana um patamar de muita importância, como nunca antes houvera sido visto na nossa história constitucional. E isso é tão importante porque a lei maior, ou a Carta Magna, como é conhecida a Constituição Federal, ela ilumina toda a ordem jurídica do Brasil. Então, a lei que é produzida lá em Brasília, assim como a lei que é produzida pela Câmara dos Vereadores da cidade mais distante de Brasília, ela tem que guardar respeito, obediência ao que está lá na Constituição. Quando um administrador público ele toma uma conduta, ele emite uma portaria, ele concede determinado benefício, toda essa conduta deve estar resguardada com a Constituição Federal. Ele deve agir sempre de acordo com o que essa carta diz. E a percepção de como ela valorizou de uma forma muito importante, muito interessante, a questão dos direitos e garantias fundamentais, é que logo no seu artigo 1º, ela diz que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é o princípio da dignidade da pessoa humana. Como se esse princípio iluminasse toda a Constituição e todas as nossas normas sociais. O artigo 5º é ele que começa a traçar assim de forma mais específica o direito e a garantia fundamental que nós temos, os direitos e as garantias que temos. Ele diz de forma assim muito expressa, é um artigo muito conhecido por todos nós, até por quem não é da área do direito, né? São garantidos algo mais ou menos assim: a todos os brasileiros e aos estrangeiros que residem no Brasil, o direito à vida, e uma série de outros: liberdade, igualdade, propriedade, segurança. O direito à vida, portanto, ele está assim logo na cara da Constituição. E os doutrinadores, aqueles que escrevem sobre direito, os juristas, eles costumam abordar o direito à vida de duas perspectivas. Uma perspectiva que eles chamam de negativa, não porque ele traz um aspecto ruim, mas é porque, na perspectiva negativa, o direito à vida diz o seguinte: o Estado ele deve se abster de tomar qualquer conduta que viole o direito à vida. É o direito à existência, o direito de permanecer vivo. É por isso que no Brasil não há, em regra, a pena de morte, em razão da interpretação dessa perspectiva que temos do direito à vida. É uma perspectiva assim muito fácil, né, de ser percebida. Mas existe uma outra, que é menos evidente. E os juristas chamam de perspectiva positiva do direito à vida, que quer dizer o seguinte: o Estado ele tem o dever de dar uma vida digna, com moradia, alimentação, assistência, saúde, segurança a todos os seus cidadãos. Não basta, portanto, respeitar que você permaneça vivo, deixar que você, enquanto cidadão, permaneça vivo. É preciso que o Estado garanta, por diversas medidas, que todos os cidadãos que aqui vivem, e os estrangeiros também, uma vida com dignidade. O direito à vida, portanto, nessas duas perspectivas, ele está envolvido, ele envolve, melhor dizendo, diversas outras temáticas. Nós poderíamos citar aqui pesquisa com células-tronco embrionárias. Envolve o tema direito à vida? A vida? Sim. Nós poderíamos pensar, já citamos, pena de morte. Envolve direito à vida?
Eutanásia envolve? Aborto envolve? Na noite de hoje, nós queríamos traçar algumas reflexões, até pela relevância do tema nos dias que se passaram, na temática do abortamento. Sabe-se no Brasil que fazer aborto aqui é proibido. Ele é crime porque existe uma lei que diz isso. Essa lei é muito conhecida também, é o Código Penal. E desde o artigo 124 até o artigo 128, naquela região do Código Penal, está ali tipificado o crime de aborto. Traz algumas hipóteses esmiuçadas, né? Ele pune o autoaborto, a pessoa que provoca o aborto em si mesmo. Ele pune a pessoa que provoca o aborto na gestante, por exemplo, um marido agressivo, um companheiro que de repente violenta a mulher e ela perde a criança. Ele também é ali enquadrado, né? Naqueles artigos que estão no Código Penal. Nós temos algumas exceções, também são muito conhecidas. O Código Penal traz duas, que não é crime, não se pune o aborto, melhor dizendo, não se pune o aborto em que o médico faz o procedimento se a mãe corre risco de vida, e quando a gestação ela decorre de um estupro, de uma violência de ordem sexual. O Supremo Tribunal Federal, há cerca de 8 anos, ele incluiu mais uma exceção. E aqui a gente não pode se demorar muito, vamos tratá-la dessa forma, que é a dos fetos com anencefalia. A anencefalia é uma má formação fetal que permite, né, que o médico faça o procedimento do abortamento sem que isso seja punível, né, à luz do direito pátrio brasileiro. Esse tema, como dissemos, Tia Eva mencionou isso na sua fala inicial, ele está muito em evidência, especialmente em decorrência de uma ação que tramita no Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, na sexta, e nesta semana, na segunda-feira, sim, nós tivemos audiências públicas lá no Supremo para tratar dessa temática. E nessa ação se busca descriminalizar o abortamento até a 12ª semana de gestação. É um momento em que as pessoas estão pensando mais, falando sobre esse assunto. As correntes se dividem. Qual seria a forma de regulamentação legal mais adequada para a prática do abortamento no Brasil? Então, de um lado, nós temos o PSOL, por exemplo, que é o autor dessa ação no Supremo, que diz que a descriminalização é uma forma de garantir direitos à mulher. Direito à liberdade, direito à saúde, ao passo que muitos outros juristas entendem que não há como proteger o direito à vida do bebê, senão tipificando a prática do abortamento como um crime. Muitos outros dizem que o direito à vida está protegido desde a concepção e, inclusive, há uma proposta de emenda constitucional que busca estabelecer de forma explícita que a inviolabilidade do direito à vida ela se dá desde a concepção. Vivemos, portanto, um momento de muita divisão na sociedade em relação a esse assunto. Quando me propus a estudá-lo, isso teve início na faculdade e foi retomado há pouco mais de um ano, tive a preocupação de encontrar algo que me desse subsídios para entender melhor essa temática. E nesta busca, eu me deparei com uma instituição que me deixou muito reflexivo acerca de como tratamos essa temática no Brasil. Tive uma experiência e gostaria de compartilhá-la com vocês. Nos primeiros dias do mês de novembro do ano passado, eu estive no interior do estado do Paraná, numa cidade chamada Maringá. Uma cidade que fica situada no norte do Paraná, uma cidade relativamente jovem, nova, porque lá há uma instituição que busca dar apoio a gestantes que nessa condição não têm algum tipo de aparato, precisam de um auxílio para ter as suas crianças. É uma casa de acolhimento de gestantes, portanto, que estão em dificuldade com a sua gravidez. Eu estive lá durante 3 dias. O nome da instituição é Lar Preservação da Vida.
Mas para que nós possamos falar dela, eu gostaria de convidá-las e convidá-los a voltar um pouco no tempo, 30, 40 anos antes, para entendermos como o seu nascimento se operou. Ela foi fundada por uma, hoje senhora, chamada Helena Carmen Bressan, que foi a pessoa que lá me recebeu e com quem conversei demoradamente durante aqueles dias. Voltando no tempo, 30, 40 anos atrás, encontraremos Dona Helena, com seus 20 e poucos anos, já concursada, independente financeiramente, com seus 24, 25 anos de idade. Ela sempre teve em sua mente e em seu coração o desejo de auxiliar crianças. Não sabia de que modo isso iria ocorrer. Disse-me que passou por sua cabeça ajudar crianças por meio de uma creche, quem sabe um orfanato, acolher crianças que não têm pai, que não têm mãe, que estão abandonadas. Mas aquele desejo sempre foi muito forte. E ocorre que, em determinada altura da sua vida, no seu ambiente de trabalho, ela começou a se deparar com crianças, melhor dizendo, com mulheres que queriam se tornar mães e homens que queriam se tornar pais, mas tinham alguma dificuldade na gestação, questões de limitação física. Ela conversava e dizia, poxa, seria tão bom, vocês querem tanto ser pais. Ao mesmo tempo em que aquele desejo de ajudar crianças fazia com que ela atraísse diversas gestantes que estavam passando por dificuldades na sua gravidez. E ela sempre buscava conversar com as amigas, olha, conheci uma pessoa, ela está gestante, como é que a gente pode ajudar? E ajudava de forma material, né, com uma fralda para o filho ou a filha que viria a nascer, com um alimento, né? Às vezes as mulheres com quem ela tinha contato eram mulheres que não tinham muito suporte, muita condição financeira. E nesse contexto ela começou a atrair de forma muito maciça e repetida essa situação. Uma das mulheres com quem ela conversou não tinha nem para onde ir. Ela ofereceu a sua própria casa. Ela ficou ali, teve o filho, né, enquanto hospedada na casa de Dona Helena. Dona Helena foi mãe biológica durante esse intervalo, foi mãe 2 vezes durante essa época. E, curiosamente, ela amamentava, posto que tinha muito leite materno, crianças que também conhecia. Além dos seus filhos, pediam sempre para procurar a Dona Helena. Oh, procura a Dona Helena lá no prédio da Receita, ela pode ajudar você. E ela começou a amamentar outras crianças que lhe apareciam, de forma muito surpreendente. Essa cena ela foi se repetindo. E ela conversava com as amigas. Como é que a gente pode ajudar essas crianças? Vamos fazer um lugar para acolher crianças? E as amigas davam muito apoio. Até que ela teve um sonho de uma instituição para acolher, não crianças exatamente, mas para acolher gestantes. A instituição, em seu sonho, tinha a forma de um L. A engenharia, a planta do lugar. Aquele sonho aconteceu, depois ela até viria a se esquecer. Mas em determinada altura da sua vida, já mãe, já ajudando algumas mães, ela conhece a doutrina espírita. E o desejo de ajudar se torna muito maior. Ela já simpatizava com o espiritismo, já tinha lido alguma coisa, embora nunca tivesse adentrado em uma casa espírita. Até que em uma reunião, ela foi assistir à palestra de um determinado expositor que tinha uma experiência no estado de São Paulo com um lugar que acolhia mulheres gestantes. Ela foi com uma amiga e no momento da palestra, no momento final da palestra, a casa abriu espaço para perguntas e respostas. A amiga, mais alvoroçada, levantou-se e disse assim, olha, minha amiga aqui quer abrir uma casa dessa. Ela olhou muito assustada, pensou assim, olha, se eu tinha que fazer alguma coisa, agora eu não tenho mais como dar o pé para trás, né? Ela levantou lá tímida na palestra, olha, eu pensei, sabe, que algo poderia ser feito. E aí eles trocaram alguma ideia. Ela então decidiu investir naquele empreendimento. Com o dinheiro do seu próprio bolso, ela comprou um pequeno terreno que ficava numa zona periférica de Maringá, na Vila Marumbi. Era uma zona
marcada pela prostituição. Um lugar, portanto, em que o feminino, né, a mulher, reclamava uma mudança de vida. Havia muita exploração sexual e muito sofrimento naquela região. Era conhecida. Ela compra aquele terreno e começa no boca a boca a fazer uma campanha com os seus colegas de trabalho, com os seus amigos, para que o lugar pudesse ser levantado. Muitas amigas que estavam ao seu lado num empreendimento, elas se afastaram, elas não concordaram. Muitas delas disseram assim, olha, se você fizer um lugar desse, você vai estimular que as meninas engravidem e deixem seus filhos por aí. Porque você vai acolher durante a gestação. E ela disse, André, o meu compromisso era maior do que essas críticas. Eu não acreditei que isso fosse acontecer. E foi adiante. Praticamente sozinha. Juntou o milheiro, o tijolo, o cimento. E desde meados da década de 80 começou a levantar o lugar. O detalhe é que na planta ele tinha uma forma de L, tal qual o sonho que teve. Ela levanta a estrutura. No ano de 1987, 88, ela já estava pronta. E ela disse assim, eu não posso abrir um lugar desse sem que tenha pelo menos 2 mulheres. Seria estranho deixar só uma mulher lá gestante, sozinha. Não havia estrutura ainda, não havia psicólogo, assistente social. E ela diz assim, quando houver a segunda mulher hospedada em minha casa, que não mais comporta esse número, eu abrirei o lar. E no dia 28 de março de 1992, a segunda mulher aporta na sua casa e ela diz, chegou a hora. Leva as 2 mulheres, sem nenhuma inauguração, sem nenhuma formalidade, ela inaugura, de fato, o Lar Preservação da Vida. Ela decidiu nomeá-lo de lar porque, no seu entender, lar é muito mais do que casa. Lar é aconchego, é acolhimento, é conforto, é calor humano. Erguia-se, portanto, na cidade de Maringá, um trabalho que, ao que me parece, não tem precedentes na nossa história no Brasil. O Lar Preservação da Vida acolhe mulheres de todas as rendas, classes sociais, cores, ideologias, ideias, formações religiosas. Elas chegam ali porque estão com dificuldade de ter os seus filhos. Os motivos são os mais diversos possíveis. Poderíamos citar a falta de aceitação da família, a situação de violência doméstica, incluindo o contexto do companheiro ou do marido, que não aceita a gestação, dificuldades financeiras, questões profissionais. Seriam esses, segundo Dona Helena, os motivos principais que levariam aquelas mulheres a ali estarem. Como dissemos, estive ali durante 3 dias tentando compreender o funcionamento da instituição. Logo do início, eu tive um pouco de receio, porque imaginaria que eu seria o único homem do local. Isso, de fato, ocorreu. Então, tentei, com muito cuidado e com muito respeito, entender a dinâmica do lar e esperei que alguma situação me ocorresse. Especialmente, estava desejando que alguma das mulheres viesse conversar comigo. Eu tive a oportunidade de conversar com 2, mais demoradamente. Ambas com histórias diferentes, similares em alguns pontos, é verdade, mas me chamaram muito a atenção. A primeira delas era uma mulher dos seus 40 anos, já era mãe de uma menina. Me contou a sua história e disse que quando engravidou do seu companheiro, o seu companheiro não aceitou a gestação e a violentou. Ela, então, para não perder a criança e, quiçá, a própria vida, a própria encarnação, ela escondeu a gestação. Disse que havia perdido a criança, havia sofrido um aborto espontâneo e, então, escondeu a gestação. Pasmem,
até o 6º, 7º mês da gravidez. E eu perguntei, mas você conseguiu? Ele disse, olha, consegui. Nem a minha filha, que trocava de roupa comigo, né, assim, que me via em momentos de intimidade, percebia que eu estava gestante. Depois, Dona Helena viria a me dizer que isso, inclusive, era relativamente comum. As mulheres conseguirem esconder a barriga, né, o ventre, que já volumoso em decorrência da gravidez. E ela me contou a sua história. Disse que em um momento o procedimento do aborto passou pela sua cabeça, mas em um dia em que ela já ouvia falar do lar, ela buscou o lar para tentar um emprego de diarista. Era uma pessoa de baixa renda. E então ela descobriu que ali poderia ter mais do que um emprego. Foi quando ela foi acolhida pelo lar. E enfrentando, inclusive, a resistência, imaginava ela, de várias pessoas da família, que provavelmente não aceitariam a gestação, até por ser mais uma criança que traria muitas despesas para uma família que já era limitada no aspecto financeiro, ela encontrou ali o que ela queria. Eu fiquei tão impressionado com a história dela. Ela estava já com um bebezinho assim nascido. O bebê não nasce no local. O lar faz a ponte com o Sistema Único de Saúde, né, com a maternidade, mas as mulheres ali permanecem enquanto necessitam. Então a criança, o bebezinho, já estava ali, havia nascido há poucos dias, inclusive. E eu, assim, bem impressionado com a força que ela teve, disse assim, poxa, parabéns, a senhora é uma guerreira, porque não é fácil enfrentar uma resistência dessa, ter o seu próprio filho. E ela me disse assim, sabe, moço, o senhor me entende, a tia Helena me entende, a dona fulana me entende. Ela citou algumas trabalhadoras do lar, mas lá fora é muito difícil. Praticamente eu teria o não de quase todas as pessoas com quem conversaria acerca de minha gestação. Aquilo me chamou tanta atenção, porque mesmo depois de ela me contar uma história de muita luta para que aquele bebê viesse, ela me contou a incompreensão que sofria. Aquilo me sensibilizou. Mas me sensibilizou ainda mais a conversa com a segunda mulher. Essa trazia nos olhos um olhar de muito sofrimento. De uma pessoa que já acumulava nas costas as dores do mundo e da incompreensão. Ela também me contou, de forma espontânea, a sua história. Engravidou. Essa também não tinha condição de ter a criança. Condição financeira, não tinha condições financeiras para mais uma despesa grande. E me disse que tentou fazer o abortamento até o 4º ou 5º mês de gestação. Era uma mulher que dizia que só não fez porque ficou com medo de comprar um medicamento específico para fazer o abortamento, porque como o medicamento era comprado na clandestinidade, justamente em razão de o aborto ser crime no Brasil, ela temeu que ali não fosse a medicação exata, fosse um pó qualquer, né? E, enfim, que o medicamento tivesse manipulado, falsificado, e não surtisse nela o efeito que na época ela desejava, que era o abortamento. E nesse contexto, ela disse que tentou, de outros modos, não conseguiu, até que encontrou o lar. E ali lhe foi-lhe dito que se ela deixasse de fazer o abortamento, ela poderia evitar muitos problemas, como as consequências físicas de um abortamento, as consequências psicológicas, as consequências de ordem psiquiátrica, uma depressão, que algumas pesquisas sinalizam que ocorrem com mulheres que fizeram o procedimento. E ela disse, essa foi a fala que mais me impressionou. Aqui o lar me disse que se eu desse a minha criança para adotar, se mesmo parindo a minha filha ou meu filho, não me recordo agora do sexo do bebê, eu não quisesse ficar com ele, eu poderia dar esse filho, entregar esse filho para pais que queriam ter seus filhos. Eu poderia dar para adoção. Eu pensava, ela me disse, que isso era um crime. Essa fala me chamou tanta atenção, porque me passa pela cabeça o que faz uma mulher pensar, um cidadão, mas nesse caso uma mulher, que algo que lhe é resguardado por lei pode ser configurado um crime. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, ele garante o direito de a mãe entregar, sem constrangimento, essa é uma expressão que consta na lei, o filho para adoção. Mas ela considerava que aquela conduta seria um crime. Eu disse, meu Deus,
Por que será que essa mulher pensou isso? Eu imagino o julgamento de uma mulher, que uma mulher sofre quando ela entrega um filho para adoção. Vai dar o seu filho como se fosse uma coisa, né? Um objeto. Não sabendo, a pessoa que formula esse pensamento, a luta que a mulher teve para levar a gestação a um fim. A luta que ela empreendeu para deixar que o bebê nascesse. Percebi também como o direito à informação ele é essencial. Porque há uma grande diferença entre um crime e um direito que é resguardado por lei. Aquela mulher não diferenciou. O que me leva a crer que esse direito tem que ser mais amplamente divulgado. E ela me disse mais uma coisa que me impressionou também. Ela olhava para a barriga dela, que já estava volumosa, e olhava para o filho que já estava nascido, era um filho assim, que já andava, e disse assim: sabe, moço, o amor que eu sinto por este daqui, já nascido, não é o mesmo que eu sinto por esse aqui que está na minha barriga. Me passou pela cabeça, e aqui um pouco de doutrina espírita, sem a intenção de misturar argumentos ou fundamentos, mas para não perder o link, que possivelmente aquele espírito que retornava do ventre materno poderia ser um inimigo, uma inimizade de um passado, o que justificaria, de certo modo, a rejeição que ela tinha. Mas isso é uma perspectiva minha, é uma possibilidade apenas. Eu não tenho nenhuma autoridade para dizer se era aquilo. Apenas me chamou a atenção a colocação daquela mulher. Mas voltando à experiência do lar, Dona Helena me contou muitas histórias. E eu vi como ele funcionava. Era um lugar em que as mulheres chegavam, muitas delas, sem documento. Algumas da rua. Havia 2 assistentes sociais no local que faziam o trabalho base de conseguir os documentos básicos, encaminhar, muitas vezes, para a unidade de saúde. Para a unidade de saúde não, de assistência social, CREAS ou CRAS, que fazem parte das SUAS, né, do Sistema Único de Assistência Social. E havia muitas outras mulheres que ali chegavam já com documentos, mas que precisavam de uma série de apoio, como um apoio psicológico. Dentro do lar, há uma psicóloga, há 2 psicólogas. Uma está hoje na área administrativa. Para narrar suas dores, as suas dificuldades e terem apoio, e terem amparo. As mulheres, elas cuidam do local, né, contribuem também com a limpeza, né, elas se alimentam no local, tudo é gratuito. Eu, inclusive, comi da comida, razão pela qual o meu peso se alterou no retorno. A comida era uma delícia. Elas mesmas preparam, há uma equipe específica, né? Não todas, mas há uma equipe que faz o preparo da alimentação. Uma coisa que me deixou muito claro, e isso é uma fala de Dona Helena para mim: nenhuma mulher sai de lá igual. Nenhuma. Nada ensina como a vivência. Nada ensina como a vivência. As mulheres que ali chegavam, elas, muitas, a maior parte, elas ficavam com um filho, outra parte entregavam para adoção. Uma outra parte decidia de forma resoluta entregar o filho para adoção. Mas, quando o filho nascia, ela pegava o filho, ela sentia o cheiro do filho, ela amamentava o filho, ela mudava de ideia. A lei garante um período de reflexão para a mulher. Né? Para se fazer a entrega para adoção, a mulher conversa com o Ministério Público, com o juiz. Esse sistema, inclusive, foi aprimorado no ano passado, no final do ano passado, ou no final de 2016. Eu acho que foi 2017. Ele foi sofisticado para que o processo pudesse fluir com mais eficiência. Vocês querem conhecer o local? Querem ver as fotos? Eu queria, nesse momento, agradecer a André, que está lá fora, porque ele deixou todo esse material pronto para a gente tocar aqui. Muito obrigado. O material está maravilhoso. Até na parede, encostando, está aqui para a gente ter espaço para tocar adequadamente. Essa é a frente da instituição. A foto está pequenininha, eu sei, mas eu queria mostrar para vocês como ela era, como ela é, né? Discreta. Ela me contou, Dona Helena, essa Dona Helena, como era, como foi que ela conseguiu essa... Eu não sei o nome da estrutura, Marcela. Marcela já foi? Já.
É uma laje, né? Enfim, essa estrutura bonita aí em cima, que para mim é muito bonita, de madeira. Essa é a frente da instituição. Essa também é a frente da instituição, assim, o ladinho dela. Pode passar, por gentileza. Para mim é um lugar que me transmitiu muita paz, né? Um lugar muito bonito. Aqui à direita é o centro espírita. Dentro do local funciona um centro espírita que está à disposição com os trabalhos normais, palestra pública, né, os trabalhos usuais da casa espírita e que está à disposição das mulheres que desejam participar das reuniões. Eu tive a felicidade de, no dia que eu cheguei, ter uma palestra pública e pude perceber que muitas outras não ficaram lá no centro, elas tinham total liberdade para assistir à reunião, se assim o quiserem. A próxima, por favor. Esse daqui é um dos quartos que são apropriados para as mulheres que acabaram de ter o filho. Vocês podem perceber que tem uma caminha ao lado de cada cama maior, né? Elas são chamadas de camas canguru. E não há espaço divisório entre elas, justamente para que a mãe, de madrugada, ali quando acorde, e não precise se levantar, ela tenha mais conforto, né? Para cuidar do seu bebê. A próxima foto foi de um bebê que eu achei lindo e quis fotografar. Eu tenho a impressão com esse olhar, ele quis me dizer assim, o que é que você está fazendo me fotografando? Mas para que ele não me reprima, eu pedi autorização para a mãe dele, né? Eu tenho essa autorização por escrito, espero que mais na frente ele não fique chateado comigo. E aí um mês depois, eu gostei tanto desse bebê, achei tão lindo, que eu pedi para me mandarem uma foto para saber como ele estava. Aí ele está assim, ó. Tá mais feliz, né? Deve ser porque eu fui embora. Próximo, por favor. É preciso ter muito cuidado no lar, porque de repente você se esbarra com um bebê. O lar ele é cercado por crianças, assim, por berços em todos os locais. Também uma medida para dar conforto. Todos esses berços foram doados, tá, gente? Para dar conforto às mães, né? Para poderem esse conjunto de berços, ele está situado no refeitório. Então, quando as mães estão fazendo uma refeição, elas podem fazer assim de forma relativamente tranquila, porque os filhos estão assim bem visíveis. A próxima foto vai mostrar o centro espírita por dentro, a palestra pública. Percebam que nem todas as mães ali estão. No dia que fui, havia 12 mães alojadas, 12, e os rostos, as faces das mães estão distorcidas, porque eu não pedi autorização a cada uma delas. Então eu preferi fazer esse procedimento. A palestra no dia era sobre reencarnação, era algum aspecto da reencarnação, não me lembro com exatidão. Não sei se era o contexto da causa e efeito, enfim, era algo assim. Aqui é a palestrante, uma voluntária do lar. A próxima foto vai mostrar o bazar, e esse momento é importante, porque eu tenho que dizer a vocês que o lar ele é de interesse público, então ele recebe 20% de subvenção do governo, de ajuda do governo, e os outros 80% para sustentar o lar eles recebem doação. Essa doação ela acontece por meio de mercadorias, por exemplo, e eles fazem um bazar, que é um trabalho muito conhecido, né? E fazem a revenda. Isso eu também tive a felicidade no dia, passar uma tarde no bazar. Essa é a Dona Helena, mais de perto. Essa próxima foto mostra um cuidado que eles têm quando eles recebem brinquedos quebrados. Esse é um laboratório para consertar, reparar brinquedos que chegam quebrados. Então eles consertam os brinquedos, deixam o brinquedo assim seminovo e fazem, né, a venda lá no bazar. Essa é uma das formas que eles se sustentam, que eles se mantêm também. E a próxima foto é a foto que tirei com as que estavam ali no jardim, né, com alguns, aliás, todas elas com o seu bebezinho, ou quase todas. Todas, né, porque a Dona Helena está segurando o bebê de uma delas. Então, esse é o lar preservação da vida, né? Eu conversei com a Dona Helena 15 dias atrás, e até julho deste ano, o mês passado, nasceram 1.089 crianças. 1.089 crianças. É porque esse trabalho, meus amigos, não é de 30 meses. Ele é um trabalho de 30 anos. As mães ressignificam a sua vida. Essa é uma fala da Dona Helena. Muitas delas, eles fizeram um projeto chamado Projeto 20 Anos. Que as mães que estiveram lá 20 anos atrás voltaram com seus filhos. Alguns, a maior parte, evidentemente, maior de idade. Alguns já na faculdade. Muitos trabalhando. E um dado interessante que ocorria, e essa é uma força que quando você vai, arregaça as mangas e trabalha, você tem, muitas mães se encontravam, aí se reconheciam, olha,
Quando eu estava aqui, você estava também, você cuidou de mim como se fosse uma mãe. Muitas permanecem amigas. Elas não saem mesmo. Muitas não perdem um vínculo com o lar. Dona Helena acompanha o rendimento escolar de muitos bebês, por conta própria mesmo, para saber como eles estão indo na escola. Bebês não, né? Crianças e adolescentes. E desse modo que o lar vai funcionando. Ela diz assim, André, quando nós precisamos arrumar uma casa para a mãe, porque tem mãe que não tem para onde ir depois de sair de lá, porque o companheiro não aceita. A família não aceita. Quando nós precisamos montar uma casa, eu disse, Dona Helena, como é que isso acontece? Porque, pelo amor de Deus, uma casa é caro. Quando nós precisamos, André, a doação aparece. É impressionante. Então, ela faz esse trabalho de acompanhamento depois, consegue a casa, muitos empregos ela já conseguiu para pessoas que estavam precisando de trabalho. Então, esse é o Lar Preservação da Vida, que nos ensina, né, como uma forma, melhor dizendo, de atender mulheres que estão nessa condição. Então, meus amigos, à luz da doutrina espírita, e aqui eu queria mais 2 minutinhos só para dizer que eu não poderia deixar de falar do que o Espiritismo diz. Eu não vou lançar um argumento jurídico, portanto, né? Eu vou falar de Espiritismo agora. E o Espiritismo é muito claro, né, acerca do processo do abortamento. Né? Kardec pergunta lá, né, aos espíritos, está lá no livro dos Espíritos, é crime o abortamento? E os espíritos respondem, todas as vezes que transgredis a lei de Deus, trata-se de um crime. Né? E ele vai discorrer o seu pensamento, colocando que o processo do abortamento ele vai de encontro, ele é contrário às leis divinas. Isso é muito importante, porque não há outra forma de o espírito ser feliz ou construir a sua felicidade se ele não reencarnar. Não há outra forma. E muitas vezes aquele filho, para o pai e para a mãe, que em um primeiro momento pode representar um grande obstáculo, representará no futuro um grande amor, um grande parceiro, né, de vida. A mensagem do Espiritismo, além de ser muito forte, muito clara a esse respeito, do momento da ligação do espírito com o bebê, que é na concepção, ela também é muito consoladora. Em nenhum momento da nossa fala, do nosso pensamento, nós devemos direcionar a mulher que faz o procedimento um olhar de julgamento, um olhar de superioridade, um olhar que busca, acima de tudo, apontar o equívoco. Para mim, o olhar mais importante é o olhar que acolhe. Porque a mulher que faz o procedimento, ela está, no mínimo, em um processo de sofrimento. Abandonada muitas vezes. A ausência do elemento masculino nesse assunto ela é gritante. O homem não aparece. Se eu não tivesse conhecimentos básicos de biologia, eu pensava que essas mulheres haviam engravidado sozinhas. Porque o homem fez o filho. Mas ele não aparece depois. O trabalho de reestruturação, que eu volto a falar um pouco de direito, de assistência pública, o trabalho de sexualidade, da importância de educar homens e mulheres desde a infância na sua sexualidade, no uso responsável. No uso responsável da sexualidade. A importância de que o homem participe do processo. O olhar de consolação e de acolhimento ele é fundamental nesse assunto. Encerrando a nossa conclusão, nossa reflexão, nós entendemos que à luz do direito, o direito à vida, ele se aplica ao bebê, por razões óbvias, mas ele se aplica também à mãe, à mulher, à gestante. Dona Helena me disse, isso é uma frase dela, há muitos anos. Eu vi um vídeo antigo ela falando isso, e eu vi um vídeo recente, e eu a vi falando para mim. Não adianta você ser contra o aborto e não fazer de nada para que ele não aconteça. É preciso arregaçar as mangas. E na mesma medida em que esclarecemos o quanto o processo do abortamento, à luz do Espiritismo, ele é maléfico para a mãe e para o pai que faz, precisamos arregaçar as nossas mangas e perguntar, mulher que está grávida, como posso lhe ajudar? Como posso lhe amparar? Mulher que já fez o procedimento, eu lhe amparo, eu lhe acolho. Há sempre tempo de reconstruir. A nossa responsabilidade perante esse assunto é coletiva. Portanto, esclareçamos sem medida, mas na mesma medida ou em medida superior, acolhamos. Muita paz para todos.